Olá! Você já se questionou como ocorreu o processo de transição de república para império dentro de Roma? Será que foi um processo tranquilo ou houveram alguns conflitos? Quem será que foi o primeiro imperador? Meu nome é Nayara e eu vou esclarecer essas dúvidas. E para isso eu vou utilizar o filme Gladiador. Vamos lá? Bom, pessoal, antes de eu começar a falar sobre a transição de república para império em Roma, acho muito importante eu relembrar vocês que eu tenho outros 5 vídeos onde eu falo sobre Roma. Todos eles trazem informações importantes que ajudarão no entendimento do que eu irei abordar aqui hoje. Vou deixar o link deles na descrição do vídeo. Agora, se você optar por assisti-los antes e depois retomar aqui o conteúdo, é só clicar no cardzinho que aparece na tela, que ele vai te levar diretamente para o início da playlist e depois automaticamente você vai entrar aqui no conteúdo, tá bom? Bom, pessoal, agora a gente vai entender essa transição de república para império em Roma, tá bom? Muito importante a gente entender primeiro que até o século III a.C., os romanos se preocuparam em ocupar toda a Península Itálica, que é a região onde hoje é a Itália, tá bom? E a partir daí que ele começou a expandir para o restante da Europa. Lembra que em 111 a.C., eu já disse que o general Mário promoveu uma reforma militar? Essa reforma militar profissionalizou a função dos militares. O soldado se tornou um profissional dentro de Roma. E aí, eles começam a mudar a questão social dentro de Roma. Muda o cenário social dentro de Roma. Com isso, os soldados recebem para exercer a função de militar, certo? Esses soldados começam a ser mais fiéis aos seus generais, que é quem paga eles, do que o Estado, do que Roma, né? E aí, o filme Gladiador mostra bem isso, que é bem interessante. Na cena em que Maximus já está em Roma como gladiador, ele encontra a Lucila, né? A Lucila é a irmã do Cômodos, então ela seria a princesa ali dentro de Roma. Cômodos é o imperador. E aí Lucila fala assim, mas o que você quer fazer, né? Aí ele fala pra ela, compre a minha liberdade, que em 3 dias eu retorno a Roma com todo o meu exército. E aí ela fala, mas os exércitos já estão com outros generais, os soldados são fiéis a esses generais. Ele, não, quando os meus soldados me ver vivo, todos irão me seguir aonde eu for, mostrando essa lealdade que o soldado tem perante o seu general. Eles têm uma fidelidade a esse general muito grande, né? E aí ela acata essa decisão dele e acaba comprando a liberdade dele, tentando devolver Roma ao Senado, como uma tentativa de devolver Roma ao Senado. O intuito do Máximo é terminar o Império e iniciar o Senado de novo, o período republicano de novo, né? Isso no filme. Lembrando que os filmes são obras de ficção, né? Então eu não posso confirmar para vocês que realmente foi dessa forma que ocorreu. O diretor, ele tem a liberdade criativa de tornar a história atrativa para nós, tá? Então ele não apresenta a verdade absoluta. Eu costumo dizer que os filmes trazem elementos que nos ajudam a entender os processos históricos, tá bom? Retomando, os soldados, eles eram muito leais a esses generais, né? Porque eles sabiam que, sendo leais a esses generais, eles teriam muitos benefícios. Por exemplo, ao conquistar uma região, esses generais poderiam doar a esses soldados um lote de terra, ou então até escravos, para ele lucrar com esses escravos e tudo mais. Então eles viam uma oportunidade de vantagem ao ser leal ao general, ao invés de ser leal ao Estado, que simplesmente ia dar um salário para ele como soldado, ok? Bom, esses generais começam a se tornarem gananciosos, porque eles começam a conquistar grandes regiões e começam a ser generosos. Daí surgem inúmeras guerras civis dentro de Roma por conquista de território, tá? Porque esses generais queriam ter os seus territórios sob seu domínio, tá? Um bom exemplo disso é o general Caio Júlio César, tá? Ele era um aristocrata, ou seja, ele já era um general que vinha de uma classe mais abastada, ele já era dono de terras, tá? E aí
conquistar uma região muito grande ali na Gália. A região da Gália, só para vocês terem uma ideia, atualmente é uma parte da França, Suíça, Bélgica e uma parte da Alemanha. Então é uma região muito grande, fazendo com que esse general tenha muito poder em suas mãos, muitas terras, domínio de muitas terras em suas mãos. Ele se torna grandioso ali dentro desse cenário de conflito que está tendo ali em Roma entre os generais. Eles começam a ter conflitos entre si por poder, eles têm ambição de ter poder. Lembra que eu falei que a gente está falando da transição de república para império? O Senado tem muita voz dentro de Roma, tá? E aí o Senado tenta impedir, barrar esse poder do general Caio Júlio César perante ao Estado de Roma. Ele tenta segurar esse general. No filme Gladiador, só para vocês terem uma noção do tamanho do poder do Senado dentro de Roma, mesmo sendo um império, tá? No filme Gladiador, Cômodos tem muito medo desse poder do Senado, tanto que ele cogita em fechar o Senado, porque o Senado pode decidir sim se vai ter um império ou se vai ser uma república, né? Já que o Senado representa o povo, e o povo é a grande massa dentro de Roma. Mas vamos voltar aqui ao conteúdo. A gente ainda está no período republicano e vamos pensar nessa transição para o império, tá bom? Bom, o Senado vendo isso, ele tenta barrar. O general, claro, ele não aceita e em 49 a.C., ele toma Roma e instaura uma ditadura, tá? Ainda a gente não chegou no Império. Antes do Império tem uma ditadura dentro de Roma, tá? Esse regime, né, ditatorial em Roma dura apenas 5 anos e em 44 a.C. ele é assassinado por um grupo de senadores descontentes ali com seus desmandos, tá bom? Esse evento ocorreu no mês de março, dia 15 de março, tá? De 44 a.C. E ficou conhecido como Idos de Março, tá? Por ter ocorrido justamente em meados desse mês, tá? Não adiantou muito. Os generais continuaram em conflitos entre si, a lutar por poder, tá? Até que em 31 a.C., Otávio, herdeiro de César, tá? Um filho de César, vence os opositores e aí ele se tornou o grande general, o único grande general, tá? Que foi reconhecido pelo Senado. O Senado reconhece o poder desse general e aí ele chama ele de principal e por isso inicia o governo conhecido como principado, que vem de principal, general único, principal general, tá bom? Ao chegar no poder, Otávio recebe o título de Augustus, que significa o venerável. A ascensão de Augusto marcou o início do regime que ficou conhecido como Principado ou Império. E aí se inicia o Império Romano, tá? Esse regime ficou conhecido como Pax Romana, que foi um período de paz dentro de Roma e durou 250 anos. De 31 a.C. a 235 depois de Cristo, tá? O imperador, ele tinha grandes poderes, mas não eram considerados reis, tá? A sua sucessão não ocorria de maneira hereditária, não passava necessariamente de pai para filho, tá bom? O filme Gladiador apresenta bem isso, né? Marco Aurélio, ali depois de conquistar a Germânia, ali, né, no conflito inicial que eles conquistam a Germânia, convoca Maximus e fala que quer passar o poder para ele até que o Senado esteja preparado para assumir novamente o poder romano, né, o governo romano. Mostrando aí que esse regime de império ali em Roma não é hereditário, não é necessariamente hereditário. O general que estava ali, o imperador que estava sob o comando, ele podia passar o seu reinado para quem bem entendesse, não sendo necessariamente seu filho. Não sei se na história houve esse processo de passar para uma outra pessoa, porque geralmente o pai passa o seu poder para o filho, tá? Não posso afirmar. Tô falando no filme, na história, no romance que o filme narra, tá bom? Só para ilustrar para vocês que essa passagem de poder não precisava necessariamente ser de pai para filho. Poderia ser de um general para outro general, ok? Bom,
ter um imperador era uma forma de reorganizar o Estado, tá? De centralizar o poder. E por isso que o Senado foi favorável a instaurar um regime de principado, porque foi uma forma de centralizar o poder. Lembrando que Roma, neste momento, já está ocupando toda a Europa, é um estado muito grande. E há essa necessidade de centralizar o poder para parar esses conflitos que estavam ocorrendo entre os generais. Então, por isso que é muito importante ter a figura do imperador para reorganizar o estado e assim poder centralizar o poder em um único local, que seria a cidade de Roma, ok? Bom, como eu disse, o imperador detinha grandes poderes, porém foi mantido os outros órgãos, tá? Por exemplo, o Senado. O filme Gladiador apresenta bem que tem o imperador, mas tem o Senado ali para deliberar as decisões referentes à cidade, tá? Mostrando que existiam outros órgãos dentro de Roma, além do imperador, né? Ele não é um poder único dentro do Estado, tá bom? O ponto importante é que o imperador, ele era adorado como um deus romano, tá? Ele era considerado um deus mesmo, e isso faz com que legitime a sua autoridade e também gera um temor na população, fazendo com que aqueles que vão contra o que ele está ordenando tenham medo de ser punidos por algo. Então, por isso que é uma forma de controlar a população, fazendo com que esse sujeito tenha uma adoração como Deus, né? Seja considerado quase um Deus dentro da cidade, né? É uma forma de controle da população. Foi neste período de paz também que Roma conquistou grande parte do seu território, né? Ele efetivou essa expansão de território e aí desenvolveu diversas atividades econômicas e também culturais. Bom, pessoal, vou deixar de novo como indicação a série Bárbaros. Essa série é genial porque ela mostra todos esses processos romanos. Então, quem tiver a oportunidade de assistir, assiste, ela está disponível na Netflix. E aí deixa nos comentários se vocês estão encontrando os elementos que eu venho narrando aqui nos meus vídeos para vocês. Pra gente trocar essa figurinha e ver se vocês estão entendendo o que eu tô transmitindo, tá bom? Eu vou voltar a falar de Roma e de diversos aspectos desse império tão grandioso. No vídeo de hoje eu utilizei novamente esse livro do Pedro Paulo Funari, Grécia e Roma. Ele está disponível em PDF na internet para quem tem interesse. Eu vou deixar a bibliografia na descrição do vídeo. Junto com ela eu vou deixar o link dos outros vídeos onde eu falo sobre Roma, o trailer do filme Gladiador e o trailer da série Bárbaros. Se você gostou, deixa seu like, compartilha, comenta, porque dessa forma você ajuda a aumentar a visibilidade do canal e outras pessoas têm acesso a esse conteúdo. Se inscreva no canal para continuar acompanhando as novidades. Lembrando que eu posto vídeos de segunda, quarta e sexta, sendo de segunda e sexta História Geral e às quartas-feiras História do Brasil. E aos sábados eu posto vídeos referentes a atualidades, mostrando os aspectos históricos que influenciam nas atualidades, tá bom? Muito obrigada!